ver pela palavra de Deus, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade, através dele o universo foi criado e é mantido em existência, né? Lá em João capítulo 1, verso 3 aqui, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, né? Colossenses capítulo 1, 16 e 17, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, outras definições, ele é o anjo do Senhor, que aparece lá no Antigo Testamento, né? Eu até nas outras matérias a gente já falou sobre isso, nas aparições, na teofania, né? Quando vai estudar a aparição do anjo do Senhor, que é a pessoa de Jesus Cristo não encarnado ainda. E nós vamos ver também, ele esvazia-se da sua glória, se humilhou, tomando a forma de ser um ser humano, a nossa forma. O seu ministério terreno durou mais ou menos 3 anos e meio. Jesus foi batizado aos 30 anos, e ali ele depois é levado ao deserto para ser tentado, vai escolher os 12 discípulos, e então ele já entra anunciando o reino de Deus e pregando o reino de Deus. Jesus ensinou a verdade de Deus por preceitos e por parábolas. Nós vemos, né, os evangelhos dando testemunho da forma que Jesus ensinava. Ele fez milagres, curando enfermos, endemoniados, fazendo bem. Foi rejeitado pela maioria do povo e autoridades, submetido à morte de cruz, foi sepultado, mas ressuscitou no 3º dia. Depois subiu ao céu, onde está para interceder pelos seus, Hebreus capítulo 7, verso 25. E o salvo está unido com Cristo, que vive nele pelo seu Espírito, Romanos 8, 9. Né? Porque aquele que não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Mas aquele que crê na pessoa do Filho, Romanos capítulo 8 fala: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, estão unidos com Cristo, e o Espírito Santo habita naqueles que creem, naqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Na sua segunda vinda, Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos. Está aqui 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 1. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, que é ensino. A gente viu na primeira matéria lá o que isso significa, doutrina, ensinar as verdades fundamentais da Bíblia. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a verdade, mas tendo coceira, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então nós vamos ver aqui que é os conselhos de Paulo a Timóteo, advertindo ele na sã doutrina que ele aprendeste, andando, né, juntamente sendo discípulo de Paulo. E aí nós vamos ver, Jesus não é. Nós vimos ali os nomes, né, que a forma que a Bíblia descreve o Filho de Deus verdadeiramente, o revelando como Filho de Deus, como Salvador, aquele que era prometido pelas profecias dos profetas. Ele é o Espírito da profecia, ou seja, ele é a profecia agora sendo revelada, a vontade do Pai. Jesus não é um médico obrigado a curar em reuniões,
concorrente de igrejas que querem ter fama de milagreiras. Nós vemos aí as pessoas, né, querendo provar que tem mais de Deus e que eles têm, né, e outros que não têm. Não, Jesus não é isso. O Jesus morto que as pessoas colocam no crucifixo ali, andam com ele aqui pregado na cruz, Jesus não está na cruz mais, ali foi a mensagem, foi aonde ele pagou o preço, mas Jesus está ressuscitado, assentado à direita do Pai, né, na forma de governo, de entender o governo, de autoridade está sobre Jesus, toda autoridade no céu e na terra. O Jesus de qualquer jeito, dos liberais mundanos, o Jesus das campanhas publicitárias, o Jesus da LBV, da Legião da Boa Vontade, o Jesus dos espiritualistas médiums, o Jesus que pede a Deus por meio de pessoa, né? Hebreus 9, 24. Vamos ler aqui, para nós podermos, texto bíblico, porque nós vemos aqueles que têm, né, outro intercessor que não é Jesus, né? Mas aqui, ó, o versículo 24, capítulo 9 de Hebreus: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O único intercessor entre o homem e Deus é Jesus Cristo. O próprio Pedro, quando vai pregar também, ele vai que não há nenhum outro intercessor no céu a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus para os teólogos? A teologia da libertação considera Jesus apenas como um referencial ideológico social. A religião de mercado, Jesus é apenas uma mercadoria útil e um produto rentável de um ótimo garoto programa de propaganda. As seitas heréticas consideram Jesus como um ser que não é divino, mas apenas mais desenvolvido. Testemunho de Jeová, né, que usa até o nome de Jesus, mas não crê na suficiência salvadora dele, não crê como a Bíblia descreve a pessoa de Jesus como Filho de Deus. Ele é o profeta, né, mas o Espírito profeta, né, Jesus ele foi na plenitude do Espírito, todos os dons operou de forma grandiosa, não tinha ali sobre ele nenhuma limitação, né, mas o Espírito encheu, capacitou de tal maneira para operar toda a vontade do Pai, fazendo isso sempre dentro da vontade de Deus. Hoje nós vemos, infelizmente, pessoas que querem fazer a vontade de Deus, fazendo a vontade dela, achando que é a vontade de Deus, para se engrandecer. As seitas heréticas, elas vão considerar isso. Elas não vão considerar Jesus como o Filho de Deus, como o suficiente Salvador. Então vão sempre colocar uma segunda forma da pessoa se salvar, né? E a Bíblia está bem clara. Jesus falou com os seus discípulos, e é o ide da igreja, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho fala de quê? O Evangelho fala do que Deus, enviando o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, para rasgar o véu, para nos dar comunhão, o acesso de volta que o pecado tirou do homem para com Deus. E Jesus fez tudo isso cumprindo toda a exigência da lei, não pecou, mas levou sobre si os nossos pecados, e ele foi moído, pisado, moído, como Isaías fala, na própria profecia de Isaías, seria rejeitado, humilhado, mas ele não voltou atrás, ele não negou o propósito e o plano de Deus. A teologia cristã, o eterno, o profeta, João 4,19, o sacerdote, Hebreus 8,3, o rei dos reis, Mateus 25,31, Jesus é Deus, que se fez homem sem pecado, tornando-se Salvador e Senhor do seu povo através do seu sacrifício na cruz.